pessoal, estamos aí nessa pandemia, não é fácil, mas também com Deus a gente vai avançando, com a graça de Deus, né? Com a graça de Deus todo dia. Sei que tem muita gente sofrendo, vermos aí o dia todo pessoas morrendo, familiares, amigos, mas as pessoas também passando por grandes dificuldades e apertos aí financeiros, né, em todo o Brasil. E é uma crise aí no mundo inteiro, a gente sabe disso. Mas o que nós não podemos é desanimar, gente. A gente não pode desanimar porque a gente serve a Jesus Cristo. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, tem um plano para cada um de nós. E assim é o meu dia, a minha tarde, confiando no Senhor Jesus. Por isso que eu compartilho com vocês aqui esse vídeo. Estou aqui estacionando o carro, fazendo uma manobra aqui. Gente, vamos lá, eu quero fazer uma gravação aí de um vídeo com vocês, falar de um assunto muito interessante. Vamos comigo? Vamos junto. Fala, meus queridos irmãos, amigos de perto e de longe, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui quem está falando é Christian, e se você esteve comigo durante esse percurso que eu fiz até chegar aqui no meu estúdio, no meu escritório, que ainda está em preparação, ainda estou organizando, então fica comigo até o final desse vídeo, beleza, gente? Muito obrigado por você estar na audiência aí. Me dá muita alegria de saber que você está vendo e está sendo abençoado através dos meus vídeos. Por isso você pode comentar também, você pode compartilhar, deixar um likezinho e pode se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Se for inscrito, continua compartilhando aí. Você tem que acionar o sininho, porque senão quando chega vídeo você não recebe a notificação e você acaba não vendo os meus vídeos. Beleza, gente? Ajude aí o meu ministério, assim você vai nos abençoar muito. Estamos aqui no Rio Grande do Sul, neste estado que precisa da palavra de Deus. Estou na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. Uma cidade que realmente tem muitos problemas, precisa da Bíblia, da palavra de Deus. Igrejas precisam pregar o evangelho aqui nessa cidade. Líderes precisam anunciar Jesus Cristo, mais do que seus méritos, mais do que suas religiões, mais do que seu sincretismo religioso. A palavra de Deus tem que ser anunciada nessa cidade. E por isso estou aqui e quero fazer a diferença neste lugar. Se você me ajudar, você está ajudando, obviamente, que o evangelho seja anunciado também aqui nesta cidade. Por isso hoje, no assunto de hoje, no vídeo de hoje, o meu assunto é bem específico. Vai falar sobre colaboração. Já ouviu essa palavra? Conhece essa palavra? Pois é, muitas igrejas não conhecem o que é colaboração. Muitas famílias não conhecem o que é colaboração. Muitas pessoas e cristãos não conhecem sobre colaboração. Mas para isso, o versículo que é chave para essa palavra, que eu considero um versículo chave, que o apóstolo Paulo vai nos falar em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7, gente, vai falar assim: por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Paulo utiliza essa linguagem aqui, falando sobre uma árvore, falando como se fosse uma árvore, aquele que está plantando, aquele que rega, aquele que corta. Então, Paulo está falando sobre a unidade, Paulo está falando sobre a colaboração. Para isso, nós deveríamos ler aqui do capítulo 3, versículo 1 até o 9, onde Paulo vai tratar de problema que a igreja de Corinto estava enfrentando. E ele trata não dizendo assim, olha, não está dando para falar com vocês como espirituais, eu tenho que tratar vocês como imaturos, como crianças. Paulo trata aqui sobre divisão da igreja. A igreja estava dividida em Corinto. Estava um grande problema. Uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo, e outro dizia que era de Cefas, de Pedro, outro dizia que era daquele. E Paulo disse, pare com essa
bobagem. Isso aí está sendo uma bobagem. Isso está sendo uma verdadeira palhaçada. Porque vocês estão dividindo o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem que estar junto, caminhando junto, através dos seus dons e talentos, e Deus vai fortificando, abençoando a igreja. Quantos de vocês não têm na sua cidade igrejas divididas, em vez de caminharem juntos pelo reino de Deus? Então, pessoal, aqui é de se observar o seguinte: falta unidade nas igrejas e, obviamente, falta colaboração. Porque nós somos colaboradores do reino de Deus, cooperadores. É isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui nestes versículos, se a gente estudar mais fundo, mais profundamente este texto. Então o Paulo estava dizendo, olha, não levante celebridade, ninguém aqui é ninguém. Quando vai lá Cornélio, chega perante Pedro, Cornélio vem se colocar assim e dizer, o apóstolo Pedro. E Pedro diz, não, levante-se Cornélio, eu sou um como você. Porque o verdadeiro cristão entende que somos colaboradores, nós somos servos. Nós servimos ao próximo, nós servimos à igreja local, nós servimos à comunidade, nós servimos à nossa cidade, nós servimos à nossa casa, à nossa família, porque somos servos, somos cooperadores, somos colaboradores do reino de Deus. Se você quer colaborar para o avanço do reino de Deus, você deve ajudar as pessoas e não dividir. Entenda isso. Divisão não, pessoal. Então, analisando esse texto, podemos chegar à certeza que se tem algo que devemos nos gloriar, como o apóstolo Paulo disse, em Gálatas ele vai fazer essa ênfase disso, se tem algo que eu tenho que me gloriar é na cruz de Cristo, do meu amado Salvador. Se você tem algo para se glorie em Jesus Cristo e não nos seus méritos, não no seu status, não no seu papel de, talvez, celebridade gospel, não no seu papel, talvez, de autoridade eclesiástica, no seu papel de autoridade religiosa, no seu papel de pregador, no seu papel de pastor. Porque se você for um pastor e você não pastorear o rebanho que Deus te deu, você está falhando nessa área e você não está sendo um colaborador do reino de Deus. Se você é um cristão e você está falhando como cristão, você não é autêntico, você não está sendo um colaborador do reino de Deus. Se você almeja mérito para si próprio, o seu ego, fazer talvez uma massagem no seu ego, você não é um colaborador. Você pode ser muitas coisas, até mesmo impostor, mas não colaborador do reino de Deus. E nós precisamos andar em humildade e perseverança pela fé, sendo colaboradores, pessoal. Essa é uma mensagem dura, mas é uma mensagem importante. As igrejas devem caminhar como colaboradoras do reino de Deus. Elas andam em conformidade com a palavra e essa igreja ela anda em sintonia com o reino de Deus, avançando, andando junto. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade no céu como na terra, mas não individualidade, não individualismo, não preconceitos. Isso não leva a nada. Pessoal, você já imaginou se em cada bairro, em cada cidade brasileira, vamos falar aqui no âmbito brasileiro, em cada cidade, em cada bairro desta cidade, houvesse igrejas bíblicas que amassem a Deus, servissem a Deus, que fossem fervorosas a Deus, que fossem realmente igrejas empolgadas com o Evangelho, centradas no Evangelho, que pregassem o Evangelho, que vivessem o Evangelho, que distribuíssem o Evangelho realmente da graça de Deus, elas fariam toda a diferença. Elas impactariam a sua sociedade, ou seja, a sociedade brasileira. Impactariam a sociedade a começar pelos governantes. Impactariam realmente até mesmo na política. Impactariam no meio onde há corrupção, não haveria corrupção. Porque a igreja estaria vivendo verdadeiramente como deve ser igreja. Se houvesse colaboração mútua, ou seja, colaboração da parte de Deus para com os homens para com Deus, sendo fiéis, crentes, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, no Evangelho, a igreja impactaria o mundo. A igreja serviria de impacto na sua cidade. As igrejas caminhariam juntos. Quem sabe você diga, olha, mas isso é uma loucura que você está falando. Porque isso não existe. As igrejas vivem em divisões, exatamente, triste. Mas se as igrejas olhassem com os olhos espirituais pela fé, se fosse pregado do púlpito das igrejas, se pregasse realmente o verdadeiro sentido do Evangelho, então nós veríamos a diferença
nas artes, nós veríamos a diferença no esporte, nós veríamos a diferença, como eu disse, na sociedade, através até mesmo da política, através do meio militar. Nós veríamos a diferença nos mais diversos âmbitos de uma cidade, de um estado, de uma nação e até mesmo dos países, dos povos, se houvesse colaboração de acordo com a palavra de Deus, colaboração bíblica. Está faltando colaboração. Se a igreja for fervorosa, ela vai andar em colaboração. Se a igreja pregar o evangelho, ela andará em colaboração. Se o líder tiver a mente voltada para a palavra de Deus, fixo em Cristo, andando, se gloriando na cruz de Cristo, haverá colaboração. Eu creio e eu espero por colaboração, para que a igreja termine a sua tarefa na terra, alcançando os povos, alcançando todos os povos, pregando o evangelho, servindo, amando, cuidando das pessoas e transformando o mundo pela palavra de Deus, denunciando o pecado e o falso profeta e aqueles que pregam heresias, realmente denunciando, mas pregando o evangelho genuíno. Isso seria colaboração. Igreja centrada no evangelho, firme em Jesus. Beleza, gente? Essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês aí. Colaboração, cooperadores, somos cooperadores do reino. Não te coloque em uma posição elevada, se achando que você é mais do que aquele que está precisando, ou que aquele que entrou agora na igreja, ou que aquele que não conhece Jesus, ou que aquele que não teve intimidade alguma com a palavra, com o evangelho, ou por você possuir algum status, alguma profissão, algum nível superior, algum dinheiro, algum meio de aquisição que você adquiriu algo. Não se coloque, você não é maior que ninguém, somos todos iguais. Então, precisamos ser colaboradores do reino de Deus e jamais divisores deste meio, desta linha a qual nós devemos seguir. Então, pessoal, em nome de Jesus, que Deus nos dê graça. Precisamos ser colaboradores, cooperadores com o reino de Deus e ver a glória de Deus invadindo os corações, em nome de Jesus. Beleza, gente? Fiquem com Deus. Um forte abraço, se cuidem nessa pandemia, Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você seja melhor cada dia, assim como eu preciso, nós precisamos, e que venhamos ser colaboradores do reino de Deus. Ande pela palavra, viva na palavra, seja cheio da palavra de Deus. Valeu galera, até mais, um forte abraço, até o próximo vídeo, fui!